Né, que tem os meninos aí, desculpa. Um bom dia a todos, bem-vindos, professores, à nossa formação de TPS, transtorno do processamento sensorial. E agora eu vou compartilhar minha tela para a gente dar início a essa formação. Ai, desculpa, acho que eu não falei, né? Desculpa, deixa eu só voltar aqui, Neia. Eu sou a Alexandra, muitos já me conhecem, né? Já estou aqui faz um tempinho, mas para quem não me conhece, eu sou a Alexandra Farias, eu sou PEC de Educação Especial aqui da Diretoria de Ensino há 5 anos já. Então, quem não me conhece, é um prazer estar com todos vocês. Bom dia, eu sou a Edneia, PEC de Educação Especial, trabalho aqui em parceria com a Alexandra na Diretoria de Ensino de Mauá. Então, hoje nós vamos trazer para vocês um tema que é o transtorno do processamento sensorial. Ali vai começar a compartilhar aí a nossa tela para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, né? Quando a gente promove esse encontro aí com vocês, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é compartilhar com vocês, né, esse ato formativo, esse tema. Nosso objetivo também é que a partir dessa formação, né, desse encontro formativo, vocês consigam levar para dentro das unidades escolares, né, esse tema, essas ações que a gente vai conversar hoje, né, que a gente consiga compartilhar essas ações dessa nossa conversa hoje com os nossos estudantes, com os nossos colegas, e também então, a questão da replicabilidade, né? Os professores do ensino colaborativo são os nossos parceiros em relação à replicabilidade dentro das unidades escolares, né? Então, a gente espera que vocês finalizando esse encontro, vocês semana que vem se alinhem com os CGPs de vocês, com a equipe gestora de vocês e futuramente, em um futuro breve, vocês consigam replicar este tema nos ATPCs, né? Para que a gente consiga aí ter esse esclarecimento para todos os professores, tá bom? A gente vai precisar muito de vocês aqui nesse encontro. Eu e ali a gente vai estar ali falando sobre o tema, mas vai ter alguns momentos que nós vamos solicitar o apoio de vocês, que vocês colaborem aí no chat, ou que vocês colaborem aí falando aqui no microfone. O recurso do Teams dá para no cantinho superior, vocês podem levantar a mão, porque aí organiza, né? Quem levanta a mão vai numerando e vocês juntam conosco aí estejam participando do encontro, tá bom? Vamos lá? Vamos começar, Lê. Neia, posso cumprimentá-los? Claro. Dia. Bom dia, sou supervisora Janaína, da Educação Especial. Tenho a educação especial nas minhas veias, amo educação especial, né? Tenho um carinho enorme, principalmente com os professores do ensino colaborativo, que são vocês que vão instrumentalizar, né, a prática pedagógica dos nossos docentes na escola. Então, passando para desejar a todos uma excelente reunião. Bom dia. Então, nós vamos conversar hoje, né, sobre o transtorno do processamento sensorial, o TPS. Nós vamos iniciar agora com o acolhimento de um vídeo. A gente pede para que vocês aí assistam o vídeo e a partir disso a gente já vai começar o nosso bate-papo. Após o vídeo, a gente já vai, junto com vocês aí, conversar o que nós vamos ter de reflexão sobre o vídeo. Pode começar, Lê. Não tem, não tem som? Não tem, pessoal. É mesmo a imagem para a gente refletir. Então, pessoal,
vendo esse vídeo aí, né, esse exemplo aí dessas crianças, né, gente, a nossa primeira pergunta para vocês, qual foi a barreira, né, vocês podem escrever aí no chat ou levantar a mão, colaborar conosco aí no microfone, qual foi a barreira que essas crianças conseguiram remover quando eles trouxeram esse colega deles para estar jogando junto com eles? Que barreira? Vamos pensar aí. Alguém aí, gente, já se manifesta para falar com a gente? Qual foi a barreira? Eles estavam lá? Arquitetônica? Oi, desculpa, quem é que falou? Alguém falou, né? A barreira arquitetônica. Escreveram aqui no chat. A barreira da cadeira de roda. O que mais, gente? A gente consegue pensar. Eles né, conseguiram transpassar aí. Eles conseguiram organizar uma forma para que aquele garoto da cadeira de roda conseguisse participar. Ó, no chat, acolhimento, a barreira da acessibilidade. Mais alguém? Socialização de todos, se igualaram ao amigo, a socialização. Isso mesmo. Mais alguém? Barreira de acessibilidade. Então, gente, quando a gente pensa, né, também na barreira atitudinal, quando a gente fala desse vídeo, né? Eles tiveram uma atitude, né, que para poder romper os comportamentos, os preconceitos que limitam a participação plena de todos, né, envolvidos. Eles tiveram essa barreira, eles romperam a barreira atitudinal. E quais barreiras nós podemos, tendo de exemplo esse vídeo, né, dessas crianças, quais barreiras nós podemos remover nas nossas escolas? A gente tem barreiras atitudinais aí nas nossas escolas? A gente precisa remover essa barreira? E aí, pessoal, escrevam para nós no chat ou abram o microfone, falem conosco. Existem, vocês encontram aí barreiras atitudinais com os nossos estudantes elegíveis dentro das escolas? E aí, pessoal? Sim, né? Encontramos. Quem quer falar para nós? A Ingrid disse que sim, né, Ingrid? Que tipo de barreira a gente encontra dentro das nossas escolas ainda? A comunicação, existem, sobre o autismo ainda, né? Barreiras sobre o tema, de como entender esses estudantes. O que mais a gente tem aí de barreira? Atitudinal, né? A gente tem muitas barreiras ainda, a falta de empatia, a falta de informação dos próprios pais. Eu estou lendo as mensagens do chat, tá, pessoal? A falta de empatia, acreditar que é possível, preconceito, falta de compreensão. Temos nas escolas, eles muitas vezes ainda, infelizmente, são excluídos. Muitas barreiras, mas estamos tentando mudar esse conceito. É isso aí, Pro. Nós estamos lá, enquanto professor de educação especial, para ter que mudar esses conceitos e é a quebra dessa barreira, né? Respeito, bullying, falta de informação para os pais. Principalmente a comunicação assertiva e a comunicação não violenta. Alguém quer falar? Alguém abriu o microfone? É que a gente está com muitas telas, a gente não consegue ter a visualização de todos, tá, pessoal? Se vocês quiserem falar, vocês, por favor, erguem a mão que aí aparece para a gente aí. Isso mesmo, gente. Todas essas barreiras a gente ainda encontra na escola. E o nosso papel, enquanto professor especialista, e vocês, principalmente os professores do projeto Ensino Colaborativo, que são os articuladores da educação especial dentro das escolas, nós temos aí que sanar essas barreiras. Assim como os estudantes do vídeo, né, os meninos do vídeo conseguiram romper a barreira, oportunizando que Pode o falar, Vera, colega comigo. cadeirante conseguisse Não, você pode participar. falar. Quem pode falar? Oi, Edneia. Oi, pode falar. Então, a gente aqui da escola, a gente também encontra barreiras dos próprios alunos da sala de recurso, Aham, né? Eles têm vergonha. A gente teve um aluno que ele pediu para trocar do horário dele, né? É que aham, não dá para trocar, né? Porque esse horário vem da Seduc. Ele pediu para trocar porque ele não se sentia, ele se sentia envergonhado de fazer sala de recurso por causa entendi, por motivo dos amiguinhos, dos amigos, que ele é do ensino médio. Então, eles entendi. mesmos ficam constrangidos, como que diz? Eles acham que é vergonhoso frequentar a sala de recurso. E a Aham, gente enfrenta essas barreiras, né? Porque ele não se libera para aprender.
ele não se libera para se socializar. Então, essas barreiras, você, desculpa, encontra muito no ensino médio, né? Esses alunos que a gente aqui tem aluno de já maior de idade, eles se apegam muito a esse preconceito de que o amigo, o colega, vai tirar o sarro dele por ele ser um TE, um DI. Então, a escola enfrenta, assim, essas barreiras. Sim, E aí, o que que a gente tem que pensar? Nós, enquanto professores especialistas, o que que nós podemos fazer para a gente conseguir sanar essa barreira? Para que esse estudante se sinta bem frequentando a sala de curso, que ele entenda que isso vai fazer a diferença positiva na vida dele. Nós temos que fazer o fortalecimento do ecossistema inclusivo. Né? Lembra quando a gente conversou na OT, quando vocês iam fazer no plano de trabalho de vocês, pensar ações para fortalecer esse ecossistema inclusivo? Então, a gente tem sim que pensar aí em projetos onde a gente esclareça o que é a sala de recursos, qual é o apoio que os estudantes recebem na sala de recursos, para que eles se sintam acolhidos não só por nós, enquanto professores, pela equipe gestora, mas também pelos colegas. Vocês, enquanto professor do projeto de ensino colaborativo, vocês podem, em parceria com os professores de sala de recursos e com a equipe gestora, pensar numa ação onde todos os estudantes, eles venham a conhecer a sala de cursos, eles podem vivenciar como uma experiência. Vocês concordam que essa é uma ação que a gente pode fazer dentro da escola e é uma quebra de barreira atitudinal? Vocês concordam? Sim ou não? Escrevam no chat ou falem aí, por favor. Pode. Voltamos, pessoal. A gente tinha caído aqui a internet, desculpa, mas temos aí várias. Várias. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim? Sinalizem para mim. Ah, então tá. Aí no chat tem várias mensagens dizendo que sim, que a gente precisa quebrar essa barreira, que ainda há uma resistência da equipe docente. É isso mesmo, gente. A gente tem que ir tentando mudar essas barreiras atitudinais com as ações dentro da unidade escolar. Elas vão acontecer como mágica? Não, a gente vai plantando essa semente, a gente vai modelizando, e junto com os estudantes que são abertos a ter sim esse acolhimento para os estudantes elegíveis aos serviços da educação especial, então a gente vai conseguir fazer essa quebra de barreira atitudinal. Esse é o nosso papel enquanto professor especialista. Não é um papel fácil, né, gente? Mas ele é um papel importante e necessário dentro das escolas. Então, agora a gente vai falar para vocês aí o sumário, o que que a gente vai trabalhar nesse encontro. Pode passar, Lê, por favor. Então, nós vamos falar os objetivos do nosso encontro, o que é o processamento sensorial, o que é o TPS, tipos de TPS, impactos no ambiente escolar, os sinais de alerta, a mediação sensorial, as estratégias pedagógicas, o papel da equipe escolar, a importância do API e do PAE na identificação e estratégia para estudantes com transtorno de processamento sensorial, TPS. E aí a gente vai para as nossas considerações finais e a gente passa para vocês as referências bibliográficas, porque hoje a gente está aqui num pontapé inicial deste tema. A gente aí tem sempre que continuar indo buscar informações e estudando, né? Nós, como profissionais da educação, nós temos que estar estudando sempre. Então, vamos lá. Os objetivos gerais aí do nosso encontro de hoje é promover o conhecimento sobre o transtorno do processamento sensorial entre os profissionais de educação, destacando sua influência no comportamento e na aprendizagem. Sensibilizar para a importância da escutativa, do acolhimento e da adaptação do ambiente escolar. Apoiar a construção de práticas inclusivas que respeitem o perfil sensorial do aluno. Escrevam aí no chat para nós, por favor. Vocês já conhecem esse tema? Esse tema de transtorno do processamento sensorial? Vocês já ouviram falar? Vocês já estudaram sobre o tema? A professora Eni levantou a mão. Pode falar, Pro.
Proeni, pode falar. Proeni? Enfim, enquanto a Pro está se organizando aí, eu vou ler as mensagens do chat. Tem que haver uma conscientização da equipe escolar para entender o que é a sala de recursos e sua finalidade, isso. Em relação ao tema, pessoal, por enquanto o pessoal tem dito aqui que não conhece, né? Então, a gente vai iniciar hoje. Já tem gente dizendo que conhece. Então, assim, às vezes eu já ouvi falar, eu conheço muito, eu conheço pouco, né? A gente vai estar aí esclarecendo para vocês. E aí, a partir disso, desse nosso encontro, a gente esclarecendo esse tema. Ah, a professora Eni disse que o microfone dela não está funcionando. Escreve no chat, então, para a gente, Pro. Por favor. Deixa eu ver aqui. Conheço um pouco. Então, a gente vai refletir hoje para, a partir do tema, a gente pensar: será que eu já tive aluno com este tema? E talvez, se eu já tivesse um pouquinho desse conhecimento, eu teria conseguido agir diferente neste tema? Então, pode passar, Lê. Ah lá, a Proene conseguiu. Eu conheço sim, tenho um filho autista e eu também. E eu também. E temos essa questão do barulho, roupas, isso mesmo, Pro, você vai conseguir contribuir bastante conosco aí nessa questão. Então, aí com as suas vivências, né? Pode passar ali para os objetivos específicos. A gente vai fazer a leitura agora dos objetivos específicos aí do nosso encontro, tá? Não está aparecendo para mim, mas está tudo bem. Foi. Identificar os tipos e manifestações do TPS, compreender as relações entre o comportamento e os estímulos sensoriais, reconhecer os sinais de alerta, apresentar estratégias pedagógicas e estimular a abordagem colaborativa. Então, agora eu passo a palavra para a Lê, que ela vai começar falando com vocês um pouquinho sobre, de fato, sobre o tema, o que é o transtorno de processamento sensorial. Eu esqueci do tema, né? Vai para lá. Peraí, Vocês vão... estou abrindo aqui o meu microfone. Acho que tem gente com o microfone aberto. Foi? Acho que deu, né? Gente, vou compartilhar minha tela. Então, pode ser que em algum momento vocês vão só ouvir a minha voz, mas é interação. A Neia está prestando atenção no chat, quiserem fazer alguma sugestão, alguma colocação, porque a ideia desse encontro é essa mesmo, é a troca, né? É com a troca que a gente aprende, que a gente enriquece os nossos conhecimentos. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu voltar para a apresentação. Ô, meu. Tá aqui. Tá. Opa, desculpa. E aí, o que é TPS? Como algumas pessoas já conhecem, outros não, mas eu tenho certeza que na fala, a gente explicando, vocês vão reconhecer em um segundo o que é o TPS. O TPS é o transtorno do processamento sensorial. Refere-se à dificuldade que as pessoas têm em processar e responder aos estímulos do ambiente. Ele afeta diretamente os órgãos do sentido, como a visão, a audição, paladar, o tato. Alunos com TPS podem reagir de forma ampliada ou sim, incomum a cheiros, ruídos, toques, movimentos. Um exemplo prático. Um aluno demonstra desconforto durante as atividades de artes, especialmente quando são utilizados materiais como tinta, devido ao cheiro forte ou à textura do pincel. Impacta fortemente aspectos como a atenção, a regulação emocional e a convivência. Então, gente, vale ressaltar aqui que todas as pessoas que têm TPS nem sempre são autistas, mas que todo autista tem TPS. Então, às vezes a gente está lá na escola, vê uma criança colocando a mão nos ouvidos no momento do sinal do intervalo. A gente já logo pensa, nossa, deve ser autista. Tá? Pôs a mão no ouvido, essa criança é autista. Ela não suporta o tecido da roupa, é autista. Gente, não é bem assim. Como eu falei, nem todas as pessoas com TPS são autistas, tá?
mas todo autista tem TPS. Então, isso depende de uma avaliação, um diagnóstico por um médico, por um profissional. Não é porque a criança tem sensibilidade ao som que ela pode ser que ela tem TP, que ela tem autismo. Ela pode ser simplesmente ter o transtorno do processamento sensorial. O nosso foco hoje nessa formação é realmente elucidar sobre o tema, o que é TPS e a melhor forma de acompanhar os nossos estudantes. Deixa eu só trocar aqui. No TPS, 2 sistemas sensoriais muito importantes, eles são afetados, que é a propriocepção e o sistema vestibular. A propriocepção é a percepção do corpo, e a propriocepção, ela se divide em duas vertentes, a hipersensibilidade e a hipossensibilidade. Já o sistema vestibular, este é o sentido responsável pelo equilíbrio. Está localizado no nosso ouvido interno e nos ajuda a manter a postura, o movimento dos olhos, e ela também se subdivide em hiporresponsividade e hiperresponsividade. Agora eu vou explorar um pouquinho o que é isso. Agora eu tenho certeza que vocês vão começar a pensar, eu tenho criança assim lá na minha escola. A hipersensibilidade. O estudante, ele rejeita ser tocado, ele se incomoda com certos tecidos, com etiqueta, até com sapato. Tem muitos que não querem usar os sapatos. Se incomodam excessivamente ao som. Às vezes é um barulhinho que está acontecendo e ele já está muito incomodado, já põe a mão realmente no ouvido, porque o ouvido é hipersensível. Tem aversão a cheiro, às vezes algum cheiro ele reage de uma forma muito... Nossa, tá um cheirinho de tinta guache. Nossa, tinta guache nem cheira, mas ele reage de uma forma... Por quê? Ele é hipersensível aos cheiros. Ansiedade ou irritabilidade diante a estímulos que causam desconforto. Dificuldade de se adaptar a novos ambientes. Então, por exemplo, ele não consegue mudar de sala, ou então sair da sala dele e ir até uma sala de informática, ir até a biblioteca. Ele fica nervoso, ou então mudou a rotina. Hoje, especialmente, a professora resolveu sair da sala e fazer uma aula na quadra. Nossa, vai desestabilizar, ele tem dificuldade para se mover de um ambiente para o outro. E aí, dentro da propriocepção, também existe a hipossensibilidade. O que é a hipossensibilidade? A criança está ali com o nariz escorrendo, aquele catarro descendo, mas ela não sente, ela não percebe que o nariz dela está escorrendo. Outra coisa, por exemplo, a criança bateu a cabeça, se machucou, às vezes está até sangrando e ela não está sentindo dor. Quem se desespera somos nós, professores, mas a criança não está nem sentindo dor nenhuma. Então, também é porque ela tem essa hipossensibilidade. Não sente frio, não sente calor. Tá muito frio hoje é um dia de frio. E a criança, se você deixar ela de camiseta e shorts, para ela tá tudo bem. Ela não sente o frio. Então, cabe nós, né, professores e as mães e a família, colocar o agasalho na criança, mas ela mesma ela não sente frio. Ela busca estímulos intensos. Então, por exemplo, ela gosta de ficar pulando o tempo todo, ela gosta de fazer muito barulho, é porque é o que estimula ela tem uma hipossensibilidade. Mastigar todos os objetos. Mastiga o lápis, mastiga a borracha, mastiga o caderno. É porque é a necessidade dela. Ela precisa mastigar os objetos para ela poder se regular também. Aí agora eu vou falar um pouquinho do sistema vestibular. O sistema vestibular, ele também se divide em 2, como eu falei. Aí a hiporresponsividade, que é buscar o estímulo constante. O que é a hipossensibilidade? O que é a hiporresponsividade? A criança está sempre em movimento, pulando, balançando, jogando o corpo. Para quê? Por que ela fica agitada, pulando o tempo todo? Porque ela busca a sua autorregulação. Então, se ela fica mexendo a mão o tempo todo, mexendo a cabeça o tempo todo, é porque ela precisa desse movimento intenso para se autorregular. Outra coisa, ela tem dificuldade de ficar dentro da sala, porque para ela ficar dentro da sala, cria uma fobia, ela não consegue sentar na carteira. Mas não é
é dela, é o sistema vestibular dela que está gravemente afetado, então por isso ela não consegue ficar parada dentro da sala. Aí, fascinação por objetos giratórios. Quem nunca viu uma criança na escola que adora ficar mexendo com rodinha ou olhando o ventilador mexendo? Tudo que for movimento giratório cria fascinação na criança. Ela fica ali parada, ela fica ali, sabe, deslumbrando uma roda, um objeto, qualquer objeto que gira. E aí também, dentro do sistema vestibular, a gente tem a hiperresponsividade. Essa criança, ela tem medo de balanço, medo de altura, fica tonto ou enjoado facilmente, tem uma dificuldade de subir ou de descer escadas. E aí agora, peraí, deixa eu voltar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Deixa eu voltar aqui para a carinha de vocês. Não consigo voltar. Peraí, voltei. Porque assim, quando eu compartilho a tela, eu não vejo nada, gente. Agora eu vou fazer uma pergunta. De todas essas particularidades, tanto do sistema perceptivo quanto do sistema vestibular, alguém tem alguma criança assim na escola de vocês ou isso não acontece? Como que é na escola de vocês? Tem crianças que se desregulam, que não querem ficar na sala de aula? Isso é comum em escola ou não? Estou esperando a participação de vocês agora. Lê, eu já vou fazer aqui uma leitura da Pro Eni que colocou no chat enquanto você falava, tá? Algumas pessoas têm hipersensibilidade a sons específicos, né, gente? Que vai de encontro com tudo que a Lê acabou de falar aí sobre o TPS, como porta rangendo, aspirador, vozes altas, gritos. Aí ela diz assim, meu filho, no caso, sobre isso. Outras podem tolerar bem esses sons, mas se tiverem muito desconfortáveis com sons repetitivos, como o tic-tac de um relógio ou um burburinho de muitas pessoas falando ao mesmo tempo, a sensibilidade à luz pode aparecer como incômodo com luzes fluorescentes, ambientes muito claros ou reflexos fortes, como de telas ou espelhos. No caso, a Pro disse que se incomoda com isso. Uso óculos com lentes especiais por conta da luz. Aí o pessoal está aqui, vários escrevendo aqui. Sim, tenho muitos alunos assim, muito comum, sim, muito comum, muito comum. 100% dos elegíveis da minha escola apresentam esse comportamento. Tem vários, sim, alguns. Tenho sim, um dos meus alunos tem mania de ficar brincando com seus lápis, objetos do estojo. Aí a gente queria ouvir alguém aí. Alguém pode abrir o microfone? Oi, Ingrid, passo a palavra aí. Pode abrir o microfone. Pode falar, Ingrid, por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia. Aqui na minha escola, eu acho que todos os autistas têm um pouquinho de cada característica. Eu tenho um aluninho que ele estava entrando muito em crise e ficava embaixo da mesa. E aí eu comecei a conversar com ele para tentar entender o porquê. E aí ele apontava para a Pro. E aí eu falei, mas o que a Pro fez? Ah, ela falou muito alto. Aí e a Pro é uma Pro bem calma. Só que às vezes você está num primeiro aninho, você tem que erguer um pouco a voz. E ele não conseguia, ele ficava embaixo da carteira. E nós vimos também que ele não tomava água. Por que ele não tomava água? Foi quando a gente desenvolveu uma prancha de comunicação para ele. Conseguimos um fone para ele. Então, quando ele começava, a gente percebia que ele começava a ficar muito agitado por conta do barulho da sala, aí a gente falava para ele colocar. E hoje em dia, nós sentimos uma melhora incrível dele. E ele observa também a imagem da criança tomando água, e ele começou a tomar água na escola. E era uma coisa que ele não fazia. Ele não se alimentava na hora do intervalo, agora ele se alimenta na hora do intervalo porque ele vê a imagem da criança comendo. E aí a Pro fala para ele. Então, ele foi um dos estudantes que nós sentimos que teve uma evolução muito por a gente verificar essa acessibilidade que ele precisava dentro do ambiente escolar, e ele começou a observar e ele está melhorando, e até na parte pedagógica, que ele tinha algumas dificuldades, nós conseguimos ver avanço por conta dessa intervenção que nós fizemos dentro da sala de aula com ele. E outros estudantes também precisam daquela caminhada, né?
na Uhum. escola para conseguir se autorregular para depois entrar dentro da sala de aula. Exatamente. É o tempo do estudante, né? A gente, que eu falei para você, quando a gente falou o tema TPS, eu sabia, eu tinha certeza que todos aqui sabiam o que era. Só não identificava, né? Ai, peraí, desculpa, só um minutinho. Desculpa. Porque assim, isso é comum demais, como todos já colocaram aí, é comum demais. Aquele aluno que põe a mão no ouvido, aquele aluno com dificuldade de autorregulação. Só que assim, a gente precisa entender o que é o TPS, que eu falei, como eu falei lá no começo, pra gente não julgar. Porque o que eu falei, não é porque ele põe a mãozinha na orelha que ele pode ser autista. Isso é laudo médico, nós somos professores. Então, é diagnosticado? Aí sim nós vamos poder atendê-los em sala de recursos, vamos atendê-lo com ensino colaborativo, a gente vai dar todo o suporte. Então, e é nesse sentido, como que a gente vai trabalhar com esses estudantes? Que estratégias? Espera aí que agora eu vou passar a palavra e a gente vai continuar esse encontro. Vamos tentar elucidar cada vez mais e trazer estratégias e conversar um pouquinho, e vamos lá ao longo desse encontro procurando mais estratégias. E eu falei, hoje a gente vai contar muito com a participação de vocês. Sabe, porque eu acho que eu falei, a troca é essencial nesse encontro, acho que a troca é o que mais importante a gente tem. Peraí, deixa eu passar a palavra aqui para minha parceira. Pessoal, tenho mais uma pro com a mão levantada, pro Vander Lúcia. Mas eu vou só fazer a leitura do chat, que tem uns relatos muito interessantes aqui em relação ao que a Ali acabou de falar aí, ó. Sim, eu tenho um aluno autista nível 2 e hoje mesmo está tendo um dia diferente com retomada e gincana do saber. Ele teve que ir embora porque surtou por conta do barulho. Então, agora, nos próximos slides, nesse próximo bate-papo do nosso encontro, a gente vai pensar em ações, a gente vai conversar junto em ações para a gente resolver esse tipo de problema que acontece dentro das escolas, porque não é só na escola dessa nossa colega que relatou essa questão que aconteceu hoje, né, fresquinha aí. Outra professora veio falando assim, ó, tem um estudante que não consegue ficar A na ruim sala e internet. corre para a sala da coordenação. Eu achava que era uma fuga. Né? Sim, tem um aluno que morde objetos e também que não consegue permanecer em sala. Uma outra pro disse assim: tenho alunos que com sensibilidade à luz fluorescente é o sinal do intervalo. Estou sem microfone no equipamento da escola. Que pena, Pro, mas você vai escrevendo para nós aqui que a gente vai fazendo a leitura. Participa aqui pelo chat. É muito importante a participação de vocês. Vocês trazem aí depoimentos reais do dia a dia para a gente conseguir fazer comparativo, né, desse nosso encontro formativo de hoje sobre o TPS. Na escola em que eu trabalho, tem alguns têm medo da chuva e outros se incomodam com o barulho. Sim, com o barulho e com muitos movimentos. Muitos alunos da escola apresentam características sensoriais específicas. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto? Fecha só um pouquinho, por gentileza. Usam abafadores de ruídos, incômodo com roupas, recusam por blusas e seletividade alimentar. Sim, Pro, TPS não é exclusivo de autismo, eles podem estar presentes em uma criança com TDAH, transtorno de aprendizagem. Sim, a Lê disse exatamente isso quando ela começou a falar do tema, né? E pode ser até um estudante que não é elegível ao serviço da educação especial ter TPS. Nós podemos ter, gente, inclusive, né? Se a gente for refletir hoje, agora que a gente está conhecendo de fato com o nome, o tema, o que é, nós temos TPS, a gente pode ter a versão algumas coisas. Pro, Vander, Lúcia, pode falar. Você tinha levantado a mão. Aí a gente vai ouvir a Pro falando e aí a gente passa para o nosso próximo slide. Pro, do Chico Melo. Tá me ouvindo, Lê? Acho que a Pro não está nos ouvindo. Depois, se ela quiser falar, ela continua. Vamos continuar aí, então, dar continuidade aí ao nosso encontro. Então, agora, nós vamos fazer uma experiência sensorial. Nós vamos sentir na pele aqui no nosso encontro o que é o TPS. Muitas vezes os desafios sensoriais enfrentados pelos alunos não são visíveis. Então, este vídeo que nós vamos passar agora, ele simula de forma impactante o que uma pessoa com transtorno de processamento sensorial pode sentir em ambientes comuns. Nosso objetivo aqui não é causar desconforto, mas ampliar a empatia e a compreensão do comportamento dos estudantes
que vivem este desafio diariamente. Assista com atenção aos sons, luzes e movimentos. Coloque-se no lugar de quem vive isso todos os dias. Então, agora a gente vai assistir esse vídeo, tá, pessoal? One, two, three, four, five, six, 7, 8, 9. Take my hand. No, Alex. It's fine, isn't it? It's fine. I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Forte, né, gente? Impactante esse vídeo, né? De a gente se colocar mesmo, né, no lugar do outro, né? Então, vamos fazer essa reflexão após o vídeo aí. Vamos colaborar conosco aí nessa participação. Antes da gente passar para essas perguntas aí do slide, alguém conseguiu perceber como esse indivíduo com autismo que estava ali no shopping, como ele tentou se regular? Qual foi a forma que ele buscou a regulação dele? Quem conseguiu? Pode falar, Ingrid, você fez assim. Abre o microfone, Ingrid. Ele começou a contar. Ele estava se autorregulando, contando. Ele tentou, né, gente, contar, e o pessoal colocou aqui no chat também. Exatamente isso. Ele tentou se regular contando nos dedos, mas os estímulos sensoriais eram tão grandes que não conseguiu, né? Ele não conseguiu. É, E qual foi o olhar das pessoas, assim, que estavam em volta? Como foi? Era um olhar empático as pessoas que estavam em volta, vendo ali no momento que ele desregulou, que ele teve a crise por conta do estímulo? Não, não Não, teve, né? não teve. Não teve um olhar Ao de contrário, empatia. né? Ao contrário. Isso. Um olhar de crítica, né? Um olhar de De nossa, descaso. né? Que, que coisa, né? Aí o pessoal está falando aqui, um olhar de estranhamento, de crítica, isso mesmo, um olhar julgador. Agora, vamos lá nas perguntas ali, aí que está aí no nosso Ah, tá. slide. Não, eu só ia fazer um comentário, gente. Pode falar, Lê. Desculpa. E no dia a dia, porque assim, entrada de escola para uma criança TPS, porque aí é todo dia. Entrada de escola é super tranquila, né? Não sei na escola de vocês, mas assim, não tem cachorro latindo, não tem mulherada conversando na porta, não tem van fazendo bi, 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 não tem, não tem criança gritando, não tem aquela correria. Na minha escola isso não acontece. Gente, e qualquer escola, né? Não é dessa forma, a entrada de escola, cachorro, van, carro, buzina. Imagina uma criança com TPS, ela já entra na escola regulada? Então ela já entra na escola desregulada. Então é muito complicado, é ter esse olhar, é ter esta sensibilidade para os alunos com os alunos autistas, com TPS, para que a gente possa melhor acolhê-los, né? Peraí, só um pouquinho que eu vou voltar aqui para a reflexão. Peraí, desculpa. Então, olha lá. Após a gente ver esse vídeo, né? Como você acredita que um ambiente escolar, isso que ela acabou de dizer, como o que vimos no vídeo, impactaria um aluno com transtorno do processamento auditivo sensorial? Que comportamentos poderiam surgir com respostas a esta sobrecarga sensorial? Em sua prática docente, você já presenciou situações semelhantes? Como você reagiu? O que a escola pode fazer para esse ambiente se tornar mais acolhedor e acessível?
Alguém aí pode falar conosco aí, ó? Vou já começar a ler a mensagem do chat, né? Colaboração no chat. Em todos os ambientes, desde o caminho na escola, exatamente, quando ele sai de casa, os estímulos já acontecem. Sem contar o pátio, todos falando ao mesmo tempo, tendo que deixar a mãe entrar até a sala. Aí, como minimizar? Alguém colocou aqui, ó, colocando numa sala sensorial. Exatamente. A Lê deu o exemplo da entrada. E o recreio? Vamos refletir sobre o recreio. Caroline, pode falar, por favor, que você que levantou a mão. Dê aí sua contribuição. Bom dia. Bom O que dia. eu penso numa situação assim é a gente usar o reforçador, o objeto de apego do aluno, porque ali ele vai conseguir se organizar, porque esse barulho, esse estímulo acaba desorganizando o aluno elegível. Então, com o objeto de apego, com algum assunto que seja o hiperfoco desse aluno, a gente consegue minimizar essa situação. Então, numa entrada, a gente observa que o aluno se desestrutura ali na entrada, então fica próximo do portão, já quando ele chegar mostra esse objeto de apego, algo que ele goste, ou puxa um assunto com ele sobre o hiperfoco para tentar mudar o foco dele e o foco não ficar nesses barulhos. É um auxílio que a gente tem ali de fácil acesso, porque nem toda escola vai ter ali a sala sensorial, vai ter um ambiente para que a gente possa receber esse aluno da forma adequada. Então, é uma coisa que dá para fazer e é acessível. Isso, exatamente, Pro, excelente sugestão. A gente tem que pensar que talvez na minha escola eu tenho espaço para isso, na outra escola não tem. Então a gente tem que ir trabalhando com as possibilidades reais. A gente tem que pensar na especificidade do meu estudante, mas eu tenho que ofertar para ele possibilidades reais que eu consiga dentro do meu espaço e do que eu tenho a oferecer, né? Aí aqui, ó, no chat vou continuar lendo para vocês. Abafador de barulho ajudou um aluno específico. Na hora da entrada, talvez o estudante entrar uns minutinhos mais cedo para não entrar nesse vucu-vucu aí do horário de entrar, ou uns minutinhos. Gente, mas às vezes é coisa de 5 minutos e faz toda a diferença na vida do estudante, né? Criar áreas de descanso ou atividades que promovam a calma, espaços com iluminação suave, são suaves, pode ser útil sim para os alunos. A Elaine levantou a mão para contribuir conosco aqui. Pode falar, Elaine. Aqui na nossa escola, os alunos hipersensíveis, eles têm prioridade na entrada, na saída e também na hora do intervalo. Eles sempre saem antes para não ter que pegar fila, que é onde faz aquele tumulto, barulho, se sente sufocados. Então, eles têm essas prioridades de mais ou menos uns 5 minutos mesmo. E isso facilita Uhum. bastante a vida deles. Faz a diferença, né? Tem um Sim, dia mais tranquilo, né? com certeza. É isso, a gente tem que pensar em ações que às vezes são tão mínimas e que vai fazer diferença durante o período escolar todo dele. A gente não, porque se ele desregulou o comportamento logo na entrada, não vai ser um período escolar fácil. Durante o período que ele estiver na escola, a gente tem essa clareza. Então, é de extrema importância vocês aí, quem é professor colaborativo, parceria com o professor de sala de recursos, que vocês contribuam essas informações com os professores regentes. É de extrema importância que toda a equipe escolar saiba dessas ações que facilitarão o desenvolvimento desse estudante, que minimizarão comportamentos desregulados. Então, é de extrema importância esse alinhamento entre vocês aí, como articulador da educação especial dentro da escola. Aí a Elaine nos contou aí o que essa questão aí, né, essa ação que eles fazem. Tem alguma outra escola, gente, que tem algum espaço que já é acolhedor? Eu e a Lê, a gente faz visita nas escolas e tem algumas escolas que já nos apresentaram ali, cantinhos, é, ideias que criaram para acolher esses estudantes aí que têm esses comportamentos desregulados, que tem o TPS. Tem alguma outra escola que gostaria de comentar conosco? Ó, eu vou ler o chat aqui. Na nossa escola, no intervalo, os alunos estão usando o abafador. E após a entrada dos alunos, está funcionando muito bem. Que bom. Aqui na nossa escola, a entrada deles não é junto com os outros. Eles são recebidos mais cedo e por um outro portão, que também ali não passa ali para desregular esse comportamento, né?
Bom, falando aí dessas escolas com espaço acolhedor, já que aí ninguém se manifestou, a gente vai dar alguns exemplos. A gente já foi visitar algumas escolas que foi organizado no pátio um painel sensorial, cantinhos de leitura, né? Então é de extrema importância a gente pensar sobre manejos que auxiliem os nossos estudantes a se regular também, objetos, propostas de atividade. Aqui na minha escola tem uma sala para sala de curso e colaborativo. Utilizamos a itinerância, que acaba prejudicando, às vezes, no acolhimento. Espaços físicos, né, gente? Na minha escola, eles têm essa ajuda, entrada e saída sempre antes. Gente. Aí estão colocando aqui a questão de não ter sala fixa. É a questão da itinerância que são feitas aí em sala multiuso. Mas a gente está pensando, esse painel sensorial que eu estou dando de exemplo de uma escola que a gente já acompanhou, é no pátio. Foi feito ali para que eles usassem. O objetivo, quando foi feito, é porque esses estudantes que iniciaram na escola no primeiro ano, eles regulavam muito na hora do recreio. E aí foi feito esse painel, e isso foi num cantinho do pátio, feito um painel sensorial. É uma dica, um cantinho de leitura para os estudantes que gostam. Podem ter também um cantinho com brinquedos sensoriais, e a gente vai estar dando algumas ideias aqui para vocês, né? Sim, os alunos precisam realmente de rotina e um espaço acolhedor, Pro. Então vamos aí dar continuidade, Lê, por favor. Então, os impactos no ambiente escolar a gente vai estar falando agora. Então, o que a gente tem de desafios na manutenção e da atenção, resistência a determinadas propostas, reações comportamentais muito amplificadas e desafios nas interações sociais. Então, a gente vai dar aí agora uns exemplos práticos. Até condiz com o que já foi colocado no chat. João não consegue se concentrar durante a leitura porque o som do ventilador o incomoda profundamente. Acontece isso na escola de vocês, gente? Dificuldade de concentração por conta de ventilador? Muito, né? Gabriela não participa das aulas de arte, pois as atividades que envolvem o contato com diferentes texturas, como massa de modelar e pincéis, provocam nela sensações de desconforto. Então, eu já sei que a Gabriela tem aversão a esse tipo de material. Eu vou informar num ATPC todos os professores, porque eu sei que se eu tentar fazer esse tipo de atividade com ela, vai desencadear o TPS, vai desencadear um descontrole de comportamento. Então, eu tenho que evitar, porque eu já sei que ela não gosta. Então, para uma aluna que tem aversão a esse tipo de material, eu oferto um outro. Né? Então, a importância de nós conhecermos as especificidades dos nossos estudantes. E de vocês, enquanto professores especialistas do ensino colaborativo, vocês dividirem com toda a equipe escolar, eu digo, gente, equipe gestora, professor regente, agente de organização, os profissionais de apoio de AVD, todo profissional que tem contato com estes alunos precisam estar cientes do que ocasionam a desregulação do comportamento de estudante. É de extrema importância que essas informações cheguem a todos que têm contato com este estudante. Como essas informações vão chegar? Os professores vão chegar numa TPC. Aos demais da escola, vocês vão se alinhar junto com a equipe gestora, nós precisamos informar. Existe algum momento onde nós podemos nos reunir com todos? Aos poucos, né? Porque é difícil uma escola parar todos os profissionais de uma vez, mas para que eles tenham informações sobre os estudantes elegíveis, o que eu já percebi foi isso, isso e isso. Alinhei com a minha equipe gestora, a partir disso, eu começo aí, ó, a informar todos os profissionais que têm acesso a esse estudante. Né? Aí, alunos com TPS podem ter comportamentos mal interpretados. Como? Ele é desatento, ele é agressivo, ele tem má vontade. Por quê? Às vezes as pessoas não têm essa informação. Ainda não teve esse bate-papo que nós estamos tendo agora. Então, eles são mal interpretados, por isso a importância, como a gente falou lá no começo. O encontro formativo, ele tem como objetivo formar, trazer novas informações para vocês aplicarem dentro da unidade escolar, tanto com ações com os nossos estudantes, mas também de replicabilidade formativa. Isso faz parte aí do papel de vocês quanto professor do ensino colaborativo. E olha, mas a gente teve junto com o Alexandre e com a Edneia as informações, mas ainda ficaram algumas lacunas.
Eu vou estudar um pouco mais para eu poder fazer a replicabilidade. Eu vou assistir novamente o vídeo que as meninas trouxeram para nós no encontro formativo, porque está aqui sendo gravado, a gente já disponibilizou o link para as escolas no e-mail, mas depois a gente vai disponibilizar para vocês o link do YouTube onde esse vídeo vai ficar para vocês terem acesso. Às vezes a gente precisa assistir várias vezes que a gente vai ali pegando novas informações, um novo olhar, né? Então é de extrema importância que haja essa replicabilidade dentro das unidades escolares, para que a gente possa minimizar os impactos dos TPS dos nossos estudantes, né? Para que assim eles consigam, minimizando esse comportamento, eles consigam ter avanços no processo de desenvolvimento pedagógico, tá? Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre os sinais de alerta. Então, a gente precisa, né, estar ali sempre alerta, se eles têm reações negativas aos toques, aos sons, às luzes, se eles precisam evitar multidões, né? Quando a gente deu o exemplo lá da entrada e do recreio, será que está legal para ele ficar? Ele precisa socializar? Sim, ele precisa, mas eu preciso indicar essa socialização, então, aos poucos. Se ele estar no meio de muita gente, muito som, ele se desorganiza, né? Então, a agitação excessiva, desafios na manutenção da atenção dele. Será que isso causa um isolamento para ele? E a sensibilidade alimentar dele? Será que se eu ficar insistindo para ele comer certo alimento, será que ele não vai desregular? Porque na parte olfativa dele, ele tem o TPS? Então, a gente tem que pensar nas especificidades e divulgar tudo que eu observo dentro da escola para toda a equipe. Então, a gente precisa observar as reações físicas que eles apresentam, os desafios da participação deles que envolvam materiais diversos ali, como cola, areia, tinta, questão sensorial, agitação motora, a rigidez corporal. Às vezes, os TEAs têm um movimento estereotipado e às vezes tem alguma reação que acentua esse movimento estereotipado. Qual foi o gatilho? A gente não ouve muito dizer? Os pais não cobram às vezes da gente. Qual foi o gatilho? Então a gente tem que ter essa observação aí nos nossos acompanhamentos, né? As respostas intensificadas e os estímulos sutis que às vezes eles têm. O que ocasionou ele dar um empurrão no colega? Ele foi agressivo? Às vezes não, às vezes o colega foi abraçá-lo ou até chegou a abraçá-lo e ele não gosta desse abraço, desse toque. Então, como eu vou fazer? Eu vou ter que fazer uma ação dentro da sala de aula, dizendo para os colegas que nem todo mundo aceita o toque, então que se eu abraçar é ação e reação. Então, a gente tem que ter essa percepção para a gente poder trabalhar esse ecossistema inclusivo, né? A gente tem que ter essas ações dentro da escola. Então, o que é de extrema importância é sempre o nosso comportamento e a nossa comunicação dentro das unidades escolares. Pode passar, Lei, por favor. E aí, a mediação sensorial na escola. Se a gente faz esse olhar de observação e a gente consegue mediar isso dentro da escola, a gente consegue ajudar na regulação dos estímulos sensoriais, a gente pensa num planejamento individualizado para os nossos estudantes, a gente, como eu disse lá dos cantinhos, dei o exemplo de escolas que têm os painéis, a gente consegue criar um refúgio sensorial. A gente pode ofertar para eles, em algum momento, quando a gente percebe que ele está desregulando, uma música, alguém até colocou isso no nosso chat, uma música suave, a gente oferta ali objetos com textura neutras, a gente consegue, talvez, no intervalo, um lugar com uma música, com texturas, né? A gente usa recursos com conforto, a gente precisa extremamente ter a participação da família. A gente, dentro das atribuições de vocês, não está também essa parceria com a família, essas orientações com a família? No início do ano, não é de extrema importância, a gente não conversou isso já com vocês, sobre o acolhimento? Quando vocês vão iniciar os documentos, que a gente vai falar aí também aqui hoje mais para frente, sobre o tema API e o PAE, não é importante ter tido as informações do acolhimento? Será que quando eu faço o acolhimento, as mães, os responsáveis já não me falam
o que poderia ocasionar esse TPS nesse bate-papo, né? Quando vocês fazem acolhimento, criem ali perguntas que levem a você ter essas informações. Ah, Iginé, mas eu não pensei sobre isso. Ok, mas a partir de agora eu posso pensar, porque nós estamos em constante aprendizado, né? Em constante melhoria, conforme a gente vai estudando, tendo essa ação formativa, esses encontros, né? Planejar transições suaves entre as atividades, né? Eles precisam nada brusco, né? Para eles precisam ser informados. A gente vai falar daqui a pouco também sobre a rotina, sobre a importância da rotina, né? Permitir pausas curtas para recarregar o sistema sensorial. Novamente, a gente aí, né, pensando na rotina. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. André fica 5 minutos no canto sensorial antes da aula de matemática. Isso ajuda na autorregulação e o prepara para se concentrar melhores nas atividades. Né? Mas quem tem que ofertar esse campo sensorial? Tem que partir de quem? Dos profissionais que já entenderam que o André vai buscar a regulação se ele ficar 5 minutos ali. Né? Então, ele não estará perdendo 5 minutos. Ele estará ganhando 45 minutos, porque ele se regulou naquele momento, e aí ele volta inteiro, com concentração para essa aula, e vai conseguir ter o avanço no processo de ensino-aprendizagem, né? E aí, vamos falar, já falamos aí essa parte, né? Vamos lá. Estratégias pedagógicas, como já dissemos, né? Os cantos sensoriais, movimento controlado, rotinas visuais, escuta empática, pausas sensoriais, objetos sensoriais, fones, luzes suaves. Pode passar, Lê. Ó, tem uma pessoa que colocou aqui no chat quando eu falei da importância da parceria com a família. Aqui chamei uma mãe e pai para entender as reações de atitudes do aluno. Isso mesmo, Pro, muito bom. Para que possamos realizar uma intervenção que o ajude, não só na desregulação. E é isso, é importante. Eu fiz lá aquele acolhimento, eu preciso chamar essa mãe de novo? É isso, gente, esse é o trabalho de vocês. É articular dentro da unidade escolar com todos os agentes que estão lidando com esses estudantes elegíveis aos apoios de educação especial. Então, a gente também tem que pensar que a inclusão sensorial, é uma prática que ela é possível. São ações simples, acessíveis e respeitosas com as individualidades dos estudantes. Quando a gente fala muito de ações simples, acessíveis e respeitosas, porque quando a gente fala de estudante elegível, nós não estamos falando só de crianças, né, gente? Nós temos aqui alunos, inclusive do ensino médio, a gente tem aí adolescente, né, dentro aí do nosso público de acompanhamento. Então, nós precisamos sim pensar em ações que sejam acessíveis para ele, mas que jamais os infantilize. Então, se eu proponho uma rotina visual, por exemplo, para um estudante de terceiro ano do ensino médio, eu tenho que tomar muito cuidado para não estar propondo algo que infantilize esse estudante. Vocês concordam comigo? A mesma rotina que eu uso com o meu estudante do primeiro ano que acabou de chegar na escola do ensino fundamental, eu não posso usar com o meu aluno do primeiro ano do ensino médio, com o mesmo desenho, não é mesmo? Então, até isso a gente tem que pensar, essa questão do respeito. Tá bom? Então, ali, ó, ambiente escolar, ele precisa ser ajustado, né? Como nós já dissemos aqui, espaço de regulação sensorial, adaptar um canto da sala de aula mesmo, que tem esse elegível, ou a biblioteca ou na biblioteca, a gente tem que pensar nessas questões sensoriais, tá? Controle da luminosidade. Se eu percebo que o meu estudante está lá sentado e ele tem essa questão de sensibilidade à luz, ali na próxima onde ele fica sentado, eu não posso fazer uma adaptação, talvez, para não entrar tanto essa luminosidade, para não causar esse desconforto com papel pardo na janela, com uma cartolina? Né? Ou um tecidinho ali mais claro para tentar suavizar essas luzes que são intensas para ele, esse reflexo. Mas lembrando, tudo que vocês forem ter de oferta para fazer essa inclusão sensorial para esse estudante tem que ser conversado no grupo, equipe gestora primeiro, depois ser informado a todos os professores regentes para que todos saibam o motivo pelo qual isso está acontecendo. Né? Permitir os usos dos fones de ouvido e dos abafadores. Vocês mesmos já relataram tanto no chat quanto aqui falando conosco que tem estudante que já foi indicado por vocês o abafador. Então é de extrema importância que a gente pense nessa questão, mas que a gente
sempre divida com todo o grupo escolar. Pode passar ali. E aí, novamente falando aí que a gente pode criar kits individuais. Eu lembro que quando a gente foi naquela OT que foi na Fama, né, nossa OT presencial, vocês trouxeram fala de que tiveram escolas aí, alguns de vocês já organizaram caixas sensoriais, né, para aquele estudante. Então, pensar, né, nesses kits individuais, porque o que pode dar certo para mim, não dá certo para Alexandra. Então, a gente tem que pensar realmente na especificidade do estudante. E aí, agora a gente vai falar. Ah, a Pro Ingrid mostrou. Mostra para nós, Ingrid. Fala aí, por favor. Explica um pouquinho. É exatamente isso. Esse daqui é uma garrafa PET sensorial. Uhum. Ela auxilia muito quando o estudante está muito disperso. Então, alguns estudantes aqui da escola, eu fiz assim, e eu fiz assim com a tinta também. Então, fica na minha mesa, fica com a professora da sala, quando ela tem que fazer uma avaliação, mas assim, que precisa se concentrar, ela auxilia o estudante e fala, ó, dá uma balançadinha, olha, se concentra, e auxilia bastante, viu, gente? Ah, isso mesmo, Ingrid, um exemplo prático aí do que a gente está falando. E, gente, esse é o nosso objetivo aqui com as trocas com vocês, da gente, olha que ideia legal que essa prof fez, vou fazer também, eu fazia assim, mas se eu melhorar desse jeito, vai dar certo. Por isso que a gente tem pensado nesses encontros com a participação de vocês, trazendo aí as experiências, as vivências e as propostas que vocês já estão fazendo dentro das salas, tá bom? Então, agora a gente vai falar sobre a rotina, né? Durante aí a nossa conversa, eu já falei que a rotina é de extrema importância. Então, a gente vai falar ali sobre essa importância da rotina, né? Por que que essa rotina é importante? Ela é de extrema importância para todos os estudantes elegíveis e para minimizar os comportamentos de desregulação relacionados ao TPS, tá? Por quê? Ela traz uma estrutura clara, não é? Eu preciso ser claro. Quando o estudante chega na sala e eu tenho uma rotina, ele precisa entender o que tem de proposta para ele no dia de hoje, né? Então, ela traz uma estrutura clara, ela traz uma estrutura previsível. Ele não tá aqui, né? Porque ele precisa se organizar, ele precisa ter a previsibilidade do que vai acontecer com ele hoje. Quais são as propostas que eu vou realizar com ele hoje, né? Ela facilita a compreensão do estudante, a participação e a aprendizagem do estudante, né? Ela promove a autonomia, a independência. Ela consegue antecipar o que virá a seguir, né? Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu, particularmente, eu me organizo quando eu estou vindo trabalhar, né? A gente já sabe a nossa demanda de trabalho, eu me organizo internamente em algumas coisas. Mas a gente sabe que muitas coisas acontecem, e às vezes a gente precisa mudar a rotina. Isso me causa dificuldade, mas eu sou uma adulta, né? Que eu me reorganizo e continuo aí o meu trabalho. Mas isso me causa dificuldade, sim, a mudança de rotina para mim. Principalmente quando ela é inesperada, sem que eu tenha um aviso prévio. Então, é muito importante que, quando há mudança de rotina, esses estudantes tenham esse aviso prévio, né? Então, ela consegue antecipar o que virá a seguir, ela reduz a ansiedade e o estresse deste estudante. A previsibilidade da rotina, ela diminui a incerteza e a ansiedade, né? Esses estudantes, eles precisam saber o que vem a seguir, o que é proposto para ele. A rotina também melhora a comunicação e a compreensão, né? Elas melhoram as dificuldades na comunicação verbal. Eu não lembro se foi a Ingrid ou alguma outra colega aqui que já falou para nós hoje que o estudante tinha dificuldade de se comunicar. E aí, com essa comunicação verbal, né, a gente chama de PEC, as imagens, né? Com essa PEC de comunicação verbal, ele já consegue mostrar a hora que ele quer ir ao banheiro, a hora que ele quer ir fazer xixi. E mesmo às vezes eles falam, mas eles não conseguem organizar a ideia. Então, além da rotina, eu posso ofertar para os meus estudantes elegíveis que nessas salas tenham um cantinho ali na parede com imagens para ele se comunicar, dizendo que ele me indica ali que ele quer ir ao banheiro, ele me indica que ele quer beber água. Eu posso colocar imagens
eu estou feliz, eu estou triste, de sentimentos, porque ele não sabe se expressar, né? E aí a gente precisa de parceria, que eles entendam de como trabalhar com essas imagens, de como trabalhar com essa rotina. E de quem é essa parceria? Professor colaborativo junto com o professor de sala de recursos, para que isso seja, para que haja este treino, para que ele entenda, para que haja esse treino, para que ele entenda como usar. Entenda como usar, para que ele consiga entender como usar essa rotina, né? Perdão, gente, é que a gente está dentro do núcleo e às vezes a gente tem outras coisas acontecendo e a gente se perde. A rotina que eu estava dando exemplo aqui, um exemplo prático para vocês. Então, se eu treino lá na sala de recursos, olha, quando você quiser ir no banheiro, aponta aqui. Se quiser ir no banheiro, aponta aqui. Quando eu trouxer isso para dentro da sala de aula, ele vai já estar sabendo como utilizar essas imagens visuais, como ele se comunica. Eu posso chamar essa família e pedir que essa família também utilize isso lá na casa dela. Eu ensine essa família a usar em casa. Muitos alunos já fazem essa utilização, alunos que fazem terapia, alguns terapeutas já utilizam essas PECs. Então, se ele já utiliza essa PEC, eu chamo essa família para me contar qual uma imagem usada para que eu use a mesma, para que faça sentido para esse estudante, né? Então, as rotinas, elas são ferramentas pedagógicas de extrema importância para o nosso estudante. Né? Então a gente tem que pensar. A gente já conversou com vocês outras vezes sobre a questão da rotina, e ela é assim, ó, mágica. Eu começo hoje é sexta-feira, eu trago a rotina, semana que vem, sexta-feira que vem, tá tudo ok, tudo regulado, ele já vai entender a rotina? Não, demanda muito tempo e muito treino, né? Então é importante que vocês quando vocês propõem a rotina, vocês modelizem com o professor regente como é usado. Né? Como eu disse aqui, se o professor da sala de recursos iniciou o treino na sala de recursos, vocês, enquanto colaborativo, conversem com esse professor de sala de recursos, entendam como ele usa, aí vocês tragam esse exemplo para o professor regente e vocês modelizem. No dia que eu faço a minha visita a essa sala onde eu vou propor a rotina, eu vou modelizar de como usa para esse professor. Né? Porque nós somos professores especialistas. Para nós, às vezes é claro, para eles ainda não. Então é importante modelizar, né? E pegar o aluninho e junto com ele fazer um dia só. Talvez não. Talvez eu precise ir uma semana inteira nessa sala de visita para que eu consiga fazer com que este professor compreenda a utilização e este aluno também aceite a utilização. Então, eu preciso, além de propor, eu preciso modelizar enquanto professor de ensino colaborativo. Os professores de ensino colaborativo têm um papel de extrema importância dentro da unidade escolar. Essa articulação, ela tem por objetivo dos avanços do processo de ensino-aprendizagem deste estudante. E se eu tenho um aluno desregulado, eu não tenho um aluno avançando pedagogicamente, não é mesmo? Então, às vezes, eu preciso regular o comportamento para que depois ele consiga avançar. Então, como essa rotina ela causa previsibilidade, como a gente já falou aí anteriormente, eu posso colocar pausas sensoriais. Eu posso colocar a pausa sensorial dentro dessa rotina, para ele entender que, no exemplo que antes da aula de matemática, ele precisa de 5 minutos no cantinho sensorial ou no estímulo do objeto sensorial ou qualquer outro estímulo. Esse eu coloco na rotina. O meu estudante, ele gosta muito de telas. A gente tem muitos alunos assim, né? E ele só quer ficar na tela. Então, eu posso sim colocar na rotina, estabelecida pelo professor, o momento que ele vai entrar no computador. E se ele gosta de jogar um joguinho, por que não? Se ele cumpriu a rotina, ele fez a ação da proposta pedagógica proposta pelo professor regente, eu vou ter um momento de deixar ele jogar o joguinho no computador, um joguinho que ele escolha, claro, né, gente? Dentro de um processo educacional, dentro do que pode ser ofertado dentro de uma unidade escolar. Por que não? Perdão. Que eu não posso colocar, desde que seja colocado dentro da rotina que foi proposta pelo professor. Se eu percebo que esse estudante precisa andar para se regular, eu proponho uma atividade e aí ali, ó, vai beber água. Não, não estou com sede, não, vai. Ó, vai colocar na rotina, vai chamar ali, vai até o porta. Cuidador, você pode levar ele para dar uma volta na escola, ver se ele quer beber água, fazer o xixi, mas proposto por você, porque andar às vezes busca regulação. Por que não colocar um bilhetinho
pedir para levar para a coordenadora ou para a diretora, para alguém. Pedir lá, por favor, me dê uma caneta. Pedir para ele lá levar até a direção, esperar a caneta e devolver. Mesmo que eu não esteja precisando de uma caneta, eu sei que se ele for dar uma volta, ele vai se regular. Então, são coisas que mas tem que estar previsível aonde? Nesta rotina. E este bate-papo, vocês, enquanto especialistas, têm que conversar com esses professores regentes, para que a gente consiga ajustar essas ações com os nossos estudantes e minimizar os comportamentos regulares, objetivando o quê? Os avanços no processo de ensino-aprendizagem. Eu vou ler aqui um pouquinho que o chat está aqui, tá? Ontem eu vi de um professor que a aluna tinha jogado uma bolinha no amigo, para mim, para que eu fosse conversar com ela. Falei com a aluna. Ela questionou que o professor falava muito alto. Expliquei para ela que às vezes é necessário falar alto por conta de ser muitos alunos falando junto. Falei para ela me procurar quando estiver mais sensível. O professor falou que irá tratar ela igual aos outros. Sim, gente, a gente tem que falar de igualdade, mas existem direitos e deveres para todos, né? Então, a gente sensibilizar esse professor assim. Mas quando você tem, professor, este comportamento de falar tão alto, isso vai desregular. Hoje vocês sabem o nome que quando eles desregulam sensorialmente é TPS. Por que não fazer uma TPC falando desse TPS com esses professor desta unidade escolar, assim, ó, com urgência, né? Eu acho que todos vocês têm que trabalhar o tema, mas essa unidade desse relato é com urgência. Né? Por que não fazer uma ação dentro dessa sala de aula para que os alunos comecem a falar baixo, para que os professores não precisam alterar a voz para não desencadear o TPS nessa estudante? Essa sala de aula pode ser falado o tema sobre o transtorno de processamento sensorial com eles, de uma forma mais educacional ali para aluno, mas pode ser trabalhado com eles, né? Tem uma professora que organizou um cantinho dentro da sala de aula com livros, lápis de cor, alguns outros materiais para quando esse aluno precise a regulação, exatamente. Os alunos já sabem, precisam esticar um pouco a minha perna. Leva para esticar as pernas, é isso aí. A minha vantagem é que sou da sala de recursos e do colaborativo ao mesmo tempo, na mesma escola. Neste caso, facilita muito na orientação entre sala de recursos e regular. O Viscondinho é o cabelinho da escola, que acolhe muito bem as nossas orientações e a gestão. Está sempre pronta para nos apoiar. É isso mesmo, Hilda. Quando a gente tem o colaborativo e a sala de recursos atribuídos, a gente consegue ali alinhar melhor. Mas mesmo assim, gente, eu sou professor de colaborativo e meu aluno estuda em outra escola de sala de recursos. Façam um contato via WhatsApp. Né? A gente falou sobre isso com vocês lá na OT, do ensino colaborativo presencial que a gente fez na FAMA no mês de março, né? Façam contato com o WhatsApp, via telefone. É de extrema importância que a gente consiga se alinhar nessa questão, né? Bora lá, Lê. Então, a gente precisa ter uma escuta ativa, né? E um apoio emocional. A gente precisa dar para os nossos estudantes, né? Essa escuta ativa e esse apoio emocional. Então, tudo que a gente já falou até agora, a gente precisa estabelecer os códigos entre o professor e o aluno. Levantar a mão, apontar um cartão, como eu já dei de exemplo, solicitar a pausa. Se ele não tem maturidade ainda para solicitar sozinho essa pausa, eu posso estabelecer a pausa na rotina, né? É de extrema importância manter um diálogo constante com os estudantes sobre o que os ajuda e os atrapalha. Nós temos estudantes que conseguem sim nos relatar sobre isso. Olha, por quê? Claro, gente, não no momento que ele teve a crise, que ele se regulou o comportamento, não é a hora de conversar sobre. Num outro momento, quando ele já ajustou o comportamento, perguntar para ele o que ocasionou. Muitos deles conseguem nos relatar, né? Sempre ali com aquela questão do respeito, da confidencialidade, como foi dito aqui agora no chat que eu li, que ela falou que o professor fala muito alto. Né? Então, é importante esse diálogo, né? Então, a gente precisa adaptar o ambiente e a rotina para atender às especificidades sensoriais e, como eu já disse, não é infantilizar. Então, a gente tem que pensar nas propostas de acordo com a especificidade e com a idade do nosso público. Né? É respeitar as diferenças neurológicas com empatia e inteligência pedagógica. Se eu sou colaborativo de uma escola, de uma escola que eu tenho
do ensino, os 3 ciclos, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. Eu posso ter uma ideia de proposta, ok. A estratégia, a ideia, mas a forma como eu vou aplicar, eu vou ter que pensar na especificidade do meu estudante, mas também na idade. Mas, nossa, Edneia, muitas vezes o meu estudante é de ensino médio, ele tem 16 anos, mas as atitudes dele são infantilizadas. Faz parte da questão cognitiva de acordo com a deficiência dele. Mas não posso propor com um desenho infantilizado para o meu estudante de 16 anos. Isso não é respeitoso, né? A gente precisa ter essa questão de inteligência pedagógica. Agora a gente vai dar continuidade falando um pouco. Alguém está me perguntando, posso chamar depois de pegar o contato da sala de recursos? Sim, pode sim. A gente já fizemos algumas parcerias aí com professores que precisavam de contato de sala, tá bom? Pode ficar tranquilo. Agora a gente vai dar continuidade falando um pouquinho do papel do professor e da equipe escolar. A Lê vai dar continuidade aí com vocês. Bom, antes de mais nada, eu vou perguntar. Até aqui tá claro, gente? Tá dando para acompanhar? Tá claro a explanação? Ficou alguma dúvida? Se tiver, pode levantar a mão ou então coloca aí no chat. Aí eu vou dar continuidade com o nosso papel, o papel do professor e da equipe gestora. Tudo bem? Foi claro? Tá. Então, vou dar continuidade. Se tiver dúvida, mesma forma, coloquem no chat e a gente vai conversando, vai esclarecendo que a ideia é essa, tá? Deixa eu só voltar lá. Bom, e aí, qual é o papel do professor do ensino colaborativo, do professor de sala de recursos, nosso papel, professores especialistas? Como a gente trabalha? Gente, acolher. Acolher, professor é linha de frente. O professor está ali todos os dias. Porque às vezes terapia, médico, a criança vai uma vez na semana, 2 vezes na semana. Conosco não. Com a gente, professor, é todo dia. Principalmente também agora os professores do ensino colaborativo, os salas de recursos. Salas de recursos até uma vez por semana, mas o ensino colaborativo ele é todo dia. Então, é mais fácil para o professor de ensino colaborativo, que está ali todos os dias dentro da escola, conhecer e começar a identificar o que pode ocasionar, o que pode ser um gatilho para esse aluno se desregular. Então, começar a acolher e observar tudo, como ele é, como ele fala, de repente, se você percebe que ele tem a fixação pelo ventilador, se ele tem problema com o barulho. Então, a gente tem que observar. E só observar, não. Aí a gente vai começar a falar dos registros, porque até agora a gente tem noção que a gente tem que registrar tudo isso. Mas aí, eu observei, eu registrei, para eu poder começar a me organizar enquanto professor, né? A gente falou da autorregulação do estudante, mas agora estou pensando eu, professor, eu preciso observar, registrar e começar a pensar que ações eu vou tomar daqui para frente. Eu sei que muitos já tiveram muitas ideias, mas vamos lá, vamos pensar. Adaptar. Então, como a Neia já falou lá no começo, é muito claro, vou colocar uma cartolina para dar uma amenizada na luz, eu preciso adaptar aquele ambiente com o cantinho da leitura. Ele tem a versão a massinha, então não vou usar massinha. Então, a gente vai começar a pensar de que melhor forma a gente pode adaptar esse ambiente. Incluir. A gente já falou, mas é só para sintetizar. É respeitar o tempo, a autorregulação do estudante. Teve até professora que falou aí, né, o objeto de apego. Gente, o objeto de apego, ele é essencial, ele é extremo. Por quê? É com ele que ele se regula. Tem crianças que é um ursinho, tem criança que é a chupeta, tem criança que é o paninho, mas jamais tirar esse paninho, tirar essa chupeta dessa criança. É respeitar. Como a Neia falou, na própria rotina, tem um momento que ele vai poder ficar com a chupeta, que ele vai poder ficar com o ursinho, em outros momentos ele vai guardar na bolsa. É um trabalho de formiguinha, mas o objeto de apego, ele para uma criança autista, ou mesmo um adolescente, só criança tem esse objeto de apego? Não. É adolescente, é adulto. Eu uma vez até contei uma história para a Neia, estava em uma escola, que era um adolescente, segundo ano do ensino médio, que a autorregulação dele era uma colher de pau.
E para ele se autorregular, ele pegava essa colher de pau e ficava rodando. E estava tudo bem, porque em alguns momentos, quando ele estava segundo ano do ensino médio, já se conhece, ele pegava a colher e se regulava com uma colher de pau. Cada criança tem o seu objeto, e aí a gente precisa sempre respeitar. E essa parte de colaborar. O professor de ensino colaborativo é um articulador, o professor de sala de recursos. Gente, o estudante é o mesmo e a equipe trabalha por ele. Então, temos sim que fazer as trocas. Sala de recursos, colaborativo, regente, é uma união para que esse estudante possa evoluir. Primeiro de tudo, nós, equipe, os gestores, os professores, a escola, a comunidade escolar, ela precisa estar alinhada. Porque aí sim você consegue colaborar para o avanço desse. Espera aí que eu vou voltar. A Lê deu o exemplo aí da colher de pau, e é isso. Então, é de extrema importância que essa informação chegue a todos da equipe escolar, para que ele saia, para ninguém, quando ele tiver com o canudo rodando, passar no pátio e falar, joga isso fora. Que acontece, né, gente? Que acontece. Então, é importante que todos tenham essa informação de que este estudante consegue, que se regula com um canudo. Tem uma outra aqui, Lê, que diz assim, ó, aqui consegui regular um aluno com um sapo de pelúcia. Ele parou de se agitar e assim que entra já procura esse urso. E o sapo participa da proposta na sala de aula. É engraçado, mas nos ajudou. Deu certo, é o que Perfeito. importa, gente. É o que a gente precisa. A gente precisa de algo que eu falei, uma colher de pau, num primeiro momento, quando eu fui visitar essa escola. E olha só, vou continuar a história para vocês entenderem que foi bem complicado. Eu não contei a história toda, tá? Lá, como eu te falei, colher de pau. E ela se regulava, se regulava. Em determinado momento, uma coordenadora, por falta de conhecimento, não estou criticando, mas essa determinada coordenadora falou assim, gente, segundo ano do ensino médio, para que essa criança traz uma colher de pau para a escola? Não, vou proibir. Não pode trazer colher de pau para a escola. Tá proibido. Chegou para a mãe, falou para a mãe concordou, ué. Não pode, não pode. No dia seguinte, a menina foi para a escola sem a sua colher de pau. Aconteceu o quê? Aposto que todos aí já têm a resposta. Lógico, a menina se desregulou, gritou, saiu correndo e fez aquela confusão dentro da escola. Aí a coordenadora ligou para a mãe e falou: pelo amor de Deus, traz a colher de pau. Tá entendendo? Então, ela aprendeu na pele. Eu espero que ninguém precise, tá? Mas é o que eu falei. Às vezes não estou falando que foi por mal dessa determinada coordenadora. Já faz muito tempo, tá, gente? Não é algo recente, é algo que já faz muito tempo. Então, não precisa se manifestar se alguém já sabe quem é. Não é essa a proposta. A proposta é que entendam que o objeto de apego do estudante, ele é importantíssimo. Então, por isso a gente está, desde o começo, está batendo na mesma tecla, eu preciso replicar. Porque se de repente alguém tivesse explicado anteriormente para essa coordenadora o que é um objeto de apego, ela jamais teria tomado essa atitude de proibir essa colher. Então, se ela tiver... Por isso que eu falei, então é importante vocês replicarem e explicar. Olha, ele precisa disso para se autorregular. Então, é isso, é a informação que às vezes a gente não chega para todos, né? Ou falta de busca, mas tudo bem. A partir de agora, a gente vai participar. Tem alguma coisa, né? Eu posso continuar? Tá, deixa eu voltar. Ah, tá, peraí. Gente, deixa eu voltar que eu tenho as minhas outras telas aqui, ó. A Neia tá colocando a lista de presença no chat, tá? A lista de presença e a avaliação da formação. Então, eu vou falando, mas quem quiser ir preenchendo, depois preencher, quando a gente terminar, terminando a formação, não precisa ter pressa, prestem atenção, ou quiser ir respondendo. A gente terminando a formação, ainda a gente vai deixar a lista, ela aberta aí por uns 10, 15 minutos, depois a gente fecha, tá? Então, fiquem tranquilos. Deixa eu voltar. Peraí, ó. Bom, alguém está com o microfone aberto? Por favor, fechem o microfone.
Bom, e aí? E como que entra a API nesse momento? Por exemplo, eu já sei que o aluno ele precisa do objeto de apego, ele precisa da rotina, tá. Como eu falei, registro. Isso tem que ficar claro na API. Gente, tem gente com o microfone aberto, por favor. Ei, por favor, vamos fechar o microfone. Dá para fechar aí, Néia? Pronto, posso continuar? Obrigada. Ó, bom, como eu falei, eu, professor de ensino colaborativo, eu, professor de sala de recursos, eu preciso saber. Gente, o microfone, por favor. Pronto, foi? Agora estão me ouvindo. Obrigada. Ó, por exemplo, como eu falei, desculpa, gente, eu até perdi minha linha de raciocínio, tá? Bom, vamos lá. Então, eu comecei a observar, eu sei que esse menino tem uma TPS, que está acentuada com o cheiro, que é acentuada com o barulho, que é esse registro ele vai na API. Por quê? Não é só eu saber. Eu preciso que todos da escola saibam. Então, é ali, é na API que eu vou registrar que esse estudante, ele, com o barulho, ele se desregula. API, a gente vai colocar as potencialidades e as fragilidades. Então, ela não é só, o pedagógico, lógico, é uma fase. Pensando na API, eu vou dizer pedagogicamente como esse aluno é, mas eu preciso dizer também o que pode regular, o que pode desregular esse estudante, para que todos da comunidade possam acompanhar. E aí, gente, a API, a gente já corrigiu várias, e vira e mexe chega a API aqui porque a gente tem demanda judicial. Agora vai uma dica, tá? Vai uma dica muito importante que tem nos auxiliado aqui na diretoria, tanto eu quanto a Néia, e que eu sei que muita gente usa, mas tem muita gente que não usa. O que que é? Inteligência artificial. Gente, a gente tem que usar ao nosso favor. Essa ferramenta está aí. Ela pode e deve ser usada. Então, eu começo o meu relatório, eu escrevo lá a minha API. Ó, o estudante se desregula com isso, ele prefere isso, ele não gosta daquilo, a hipótese de escrita dele é essa. Eu escrevi minha API. Gente, vamos aproveitar. A gente tem essa facilidade. Usa realmente a inteligência artificial, o Gemini, o site GPT. Terminou o relatório? Coloca lá e pede. Entrei lá no chat. Corrigir o texto. Cola o meu texto e pede para ele revisar. Ele vai revisar para você. Acabou os problemas de língua portuguesa, de concordância. A inteligência artificial a gente precisa aprender a usar a nosso favor. Depois a gente vai até se aprofundar mais nesse tema de inteligência artificial, não é esse o momento. Mas agora só fica a dica. Escrevi a API, coloco lá, corrigir o texto. Porque assim, fazer por você, a inteligência artificial não vai fazer. Mas corrigir o seu texto, com certeza ela pode e vai te auxiliar nesse momento. Agora vamos lá. O PAE, então, vamos lá, a gente observou, a gente já sabe o que é TPS, a gente escreveu isso na API, que a fragilidade dele é com o som, que pedagogicamente, por exemplo, o estudante Pedro do 7º ano, ele consegue fazer lista de palavras. Isso está lá na API, ele registra listas. Ótimo. Agora, aqui, no plano de atendimento educacional especializado, é aqui que eu preciso registrar o que eu vou fazer. Como vai ser possível que o Pedro comece a construir frases? Quais recursos pedagógicos eu preciso? Quais os meus objetivos? Então, na API eu só aponto e aqui como se fosse mão na massa, sabe? O plano de atendimento educacional especializado é como se fosse mão na massa. Eu apontei qual é a fragilidade do estudante e aqui eu vou dizer o que eu vou fazer, como eu vou fazer para que ele possa se desenvolver. Então, um documento, ele complementa o outro. E aí, eu falei, pode ser feito... segundo a resolução 21, o plano de atendimento educacional especializado ele é feito por professor especialista. Então, quem é professor especialista? Professor de sala de recursos em itinerância ou professor do ensino colaborativo. Então, são os dois profissionais que podem e devem fazer o PAEE porque tem esse conhecimento sobre a educação especial.
E esse PAE, ele serve como um guia para os professores e para a equipe toda da escola. E outra, o PAE, ele é um documento vivo, ele não é fiz, acabou. Por exemplo, gente, a gente está terminando o semestre. Quando eu voltar, depois das férias, depois de julho, meu estudante pode ter mudado totalmente. Ele pode ter evoluído, ou ele pode ter regredido. No PAE, eu coloquei alguma coisa e eu não atingi, ele é um documento vivo, eu posso mexer todo momento. Então, se eu preciso acrescentar alguma coisa ou retirar alguma coisa, ele pode ser mexido a qualquer momento. E a mesma coisa para o segundo semestre, começando no mês de julho, agosto. Peço que todos deem uma relida. Se foi feito esse documento lá em fevereiro, pode ser que tenham algumas mudanças. Hoje tem esses materiais sensoriais, o que foi feito. Então, você pode mexer e deve revisitar a sua API, o seu PAE depois das férias. E mais uma vez, vou frisar que a inteligência artificial, ela está aí. Terminei de fazer. Gente, porque assim, é muito específico, ela não vai fazer por você, mas corrigir é uma ferramenta que você pode e deve utilizar. Mesma forma, corrigir o texto. Por exemplo, de repente você não pensou em todas as estratégias, você coloca na inteligência artificial, corrigir o texto e acrescentar estratégias pedagógicas, que a própria inteligência artificial, ela vai trazer algumas estratégias pedagógicas para que vocês possam enriquecer esse documento e também elucidar algumas coisas que vocês possam utilizar realmente com esse estudante. Mas é o que eu falei, eu estou dando só uma pincelada, falando da inteligência artificial, é um tema para uma próxima TPC que a gente vai fazer, e aí a gente vai esclarecer um pouquinho mais sobre isso. Mas é o que eu falei, os nossos alunos usam muito mais que a gente, vamos ser honestos. Nós estamos começando a gatinhar para usar a inteligência artificial. Os alunos já usam faz tempo, faz muito tempo. Então, vamos aproveitar ao nosso favor. Peraí, peraí que eu preciso, porque se eu não consigo ver você. Peraí, deixa eu parar de aqui, peraí que eu vou voltar aí. Peraí que eu volto. Quando eu estou compartilhando a tela, meninas, não dá para ver. Agora sim, voltei. Pode falar, Elaine. Elaine, não vi, né? Pode falar, Elaine. Isso mesmo. Eu tenho uma pergunta em relação à documentação, né? Porque aqui na Claro. escola, sou eu do ensino colaborativo e tenho a minha colega Angélica, que é da sala de itinerância. Aí, neste caso, a documentação, a gente se junta para fazer uma versão só, ou cada uma tem que ter a sua versão? São 2 alunos ou um só? Não, tem mais alunos, mas eu Não, digo assim, por peraí, exemplo, do aluno tá, X, eu tenho que fazer um e ela Não, outro? não, porque o aluno X é só. O João é só o João da Silva. O João da Silva, ele precisa de uma API e de um PAE. O João da Silva não Entendi. precisa de 2 API e 2 PAE. O João da Entendi. Silva Então, nós precisa vamos de um. agir em conjunto e fazer o mesmo Exatamente. documento. Gente, às Tranquilo. vezes. Tá ótimo, então. Não, claro, é só esclarecer, porque assim, às vezes, não é aqui né, na nossa diretoria, mas às vezes a gente está, infelizmente, está virando um jogo de empurra. Eu não faço API, quem faz o PAE, quem faz, quem não faz, eu não faço. Aí eu não faço, fulano não faz e o aluno não tem documento. Então, vamos lá, deixar claro, segundo resolução 21. Então, API. Primeira função, se você for pensar lá, ela é um documento vivo e feito por todos. Então, o professor de sala de recursos e o professor de ensino colaborativo podem e devem fazer API em conjunto, porque tem informação de todos, então é o professor especialista. Lá atrás, lá em 2021, não, 22, né? 23, ó. Em 23, quando saiu a API, muitos coordenadores, mas foram muitos que colaboraram com nossa diretoria. Muitos coordenadores fizeram a API porque era um documento que estava sendo cobrado e não tinham profissionais. Hoje tem um professor de ensino colaborativo, tem itinerância. Então, não é função do coordenador fazer a API. Quem faz a API é professor de sala de recursos, é professor de ensino colaborativo. PAE é a mesma coisa, e é um documento feito em 2 mãos, tá? Então, eu vou fazer a API. Mas o meu aluno aqui da sala de recursos, aqui nessa escola A, só
ele é da sala de recursos aqui, e ele é da outra escola, e lá na outra escola tem o professor do ensino colaborativo. Gente, em consenso, primeira pessoa que faz a API, professor de sala de recursos, depois professor do ensino colaborativo. E por último, se não tem nenhuma opção, o coordenador de gestão escolar, tá? Mas mais ou menos assim, primeiro professor de sala de recursos, professor de ensino colaborativo, e por último, sem a última opção, o coordenador, porque ele já está sobrecarregado, gente, as plataformas e tudo já está sobrecarregado. Então, professor de ensino colaborativo, ele precisa de informação. A sala de recursos é nessa escola e ele faz, o regular dele é em outra escola. Né, acabou de falar, WhatsApp, e-mail, entre em contato, porque você precisa de informação. Como que é o estudante na hora do intervalo? Você está na sala de recursos, na escola aqui, a escola dele é lá. Como que você vai saber como ele é no intervalo? Ele tem um amigo preferido lá na PI? Ele tem um amigo preferido? Como ele se comporta em sala de aula? Você não tem essa informação. Então, por isso, se comuniquem, tá? Troquem para poder fazer a API do estudante. E é uma só. Na minha escola tem itinerância, sala de recursos, colaborativo. É uma API, é um PAE. Não precisa ser feito duas em nenhum momento. É um estudante, é um documento. Eu falei aqui no chat que eu achei bem importante essa colocação da professora e é exatamente isso. Ó. Aqui solicitamos para o professor regente, inclusive, né, fazer um breve relato do aluno, de como o aluno é. Aí depois nós sentamos e realizamos a documentação com a visão colaborativa. É exatamente isso, gente. Perfeito. Eu falei, é todos que precisam fazer, né? Não é um só. Então, nada impede. Faz lá um questionário e depois você, lógico, você vai transformar em texto. Mas, olha, eu estou lá no ensino médio, porque às vezes o ensino médio é um pouco mais complicado, é muitos professores, ou o Fundamental 2. Por que não deixar lá um questionário mesmo? Olha, como é o aluno na sua aula? Ele faz um breve relato, pergunta sim ou não. A API pode ser feita? Pergunta sim ou não. De jeito nenhum, pelo amor de Deus, ele é um documento descritivo, tá? Mas se o professor coloca lá pergunta e resposta, você pega aquilo e transforma num texto, pronto, simples, tá? Bom, tudo bem? Alguma dúvida? Posso continuar? Tá, então vou continuar lá, peraí. Gente, agora, considerações finais, tá? Para a gente fechar aqui, só para consolidar o conhecimento de tudo que a gente falou durante esse tempo todo aí, que a gente já falou bastante, né? Quase 1h15 aí falando. Bom, pessoas com TPS não escolhem reagir de forma diferente. Suas respostas são reais e causadas por alterações de forma como o cérebro processa o estímulo sensorial. A criança quer pôr a mão no ouvido? Não. É a forma que o cérebro dela responde, tá? Então, ela não é mal educada, ela é o estímulo sensorial que vai causar a reação da criança. A escola, toda a escola, tá? Deve acolher, compreender e adaptar o ambiente e as práticas pedagógicas, promovendo participação e bem-estar. Demos vários exemplos de boas práticas, de práticas pedagógicas, de acolhimento. Se tiver mais alguma dúvida, não tem problema. Ou alguma sugestão, gente, fica à vontade, vai colocando no chat, tá? E aí a gente vai discutir de novo. A atuação da equipe escolar de forma integral é essencial para apoiar os estudantes com TPS. E como bem, já falei lá no começo, estudantes com TPS podem ou não ser autistas, tá? Mas todo autista tem TPS. E aí, eu só vou reforçar que eu falei, nossa, eu não gosto, eu não suporto o cheiro de café, acho que eu sou autista. Eu sou um pouco autista. Gente, pelo amor de Deus, é uma expressão capacitista, ser um pouco autista ou meio autista, é uma expressão totalmente capacitista, tá? Então, olha, então por que não pensar de outra forma? Olha, eu tenho aversão ao barulho, eu tenho aversão a cheiros, será que eu tenho algum transtorno? Aí, como eu falei, equipe médica que vai poder te responder isso, tanto para você adulto quanto para uma criança, tá?
Estratégias simples, como redução de ruídos, pausas sensoriais, objetos de toque, que a gente falou, objeto de toque aqui no caso do objeto de apego, né? As rotinas visuais, gente, rotina visual, a Neia frisou muito, falou muito, porque ela é fundamental e ela é essencial. Depois até gostaria que alguém que está usando rotina na escola faça um comentário, aqueles que já usam, tá? Como é e como era antes e como é agora, após a implementação dessa rotina visual. Eu tenho certeza que mudou totalmente, tá? Mas aí depois eu vou abrir para vocês. Só vou ler a última aqui e aí eu volto com vocês. Sensibilizar toda a comunidade escolar é o primeiro passo para uma educação mais inclusiva e respeitosa. Aqui eu trago para vocês, eu já vou voltar, só um minutinho. Nossas referências bibliográficas, tá? Tá todas aqui, todas as documentações que nós usamos. Qualquer dúvida também, esse vídeo, ele vai ser disponibilizado no canal do YouTube do Núcleo Pedagógico. Os PPTs a gente também pode disponibilizar, porque a ideia, como eu falei, e a Neia frisou muitas vezes, é a replicabilidade. Então, nós vamos sim fornecer a gravação e os PPTs para que vocês possam replicar. Agora, deixa eu sair desta tela. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu voltar. Pronto. E vou até parar de compartilhar minha tela. Pronto. Voltei aqui. Agora sim consigo ver vocês. Surgiu alguma dúvida? Alguém, como eu fiz uma pergunta, alguém usa rotina? Alguma de vocês usa rotina? A Ingrid, cadê a Ingrid? Abre aí o microfone, Ingrid. Você utiliza rotina? Funciona ou não? Funciona e funciona bastante. Eu não sei se vai dar para vocês verem, ó. Tem até. Não vai dar para ver. Vai dar aqui. Ah, deu. Tem até. Essa daqui eu uso para os alunos de 4º e 5º ano, que ela tem um desenho mais simplesinho, né? Uhum. É simplesinho. Embaixo tem a aula de matemática, aula de português. E aqui é que ela tá um pouquinho recortada. Eu uso com os estudantes de 1º aninho, 2º aninho, até 3º aninho, né? E aí ela tá recortada porque a gente vai montando conforme a gente vê a necessidade do estudante, né? A gente sempre faz aquela rotina com as atividades, com o professor de artes, professor de educação física, para condicionar o estudante também a saber que é aquele professor, né? Para falar, é o professor de educação física, tenho aula com ele hoje. Quando a professora vai fazer alguma atividade diferente, por isso que tem até aqui, não sei se vocês viram, tem massinha, tem hora dos bloquinhos, porque é para ele saber que a professora vai fazer uma atividade diferente relacionada àquele dia. E é que eu não tenho aqui, eu já usei, porque assim, né? A gente apresenta para eles, né? Aí de primeiro eles amassam, eles jogam fora, ou eles rasgam, ou molha com a garrafinha d'água. Então a gente está tendo sempre que repor esse material junto com a professora. E eu também fiz um de joinha e um de X. Entreguei também para as meninas do apoio, que eu achei importante essa comunicação delas com os estudantes, na hora que elas estão acompanhando eles, se eles querem comer, se eles querem ir ao banheiro, por mais que elas vão antes com eles para o intervalo, ao decorrer do intervalo pode acontecer alguma situação que, utilizando as plaquinhas de comunicação, seja melhor o entendimento entre eles. E quando acaba também, é que eu não tenho a imagem aqui, a imagem de que vai voltar para a sala, que acabou, para ele entender que ele tem que ir para a sala de volta. Alguns estudantes ficavam muito, que hora eu vou embora, que hora eu vou embora. E a imagem também da saída, eu aconselhei as professoras sempre estarem verbalizando, já foi essa aula, vamos tirar aqui da mesinha, logo, logo você vai embora, porque eles se autorregulavam sabendo que logo, logo eles iriam embora. Então, é uma coisa que funciona, gente. Foi assim, Perfeito. Eu tô vendo a cada dia uma melhor adaptação daquele estudante que precisa, que necessita visualizar como que vai ser o dia dele. Muito obrigada, Pro. Realmente é o que eu falei. E a Neia até comentou, não é da noite para o dia.
dia, a Pro Ingrid acabou de falar, né, Pro? Uns comem, uns rasgam, uns molham. Água mole, pedra dura, tanto bate, né? Então, é com o tempo, é com a rotina mesmo. Eles vão se adaptar. Ai, desculpa que eu tenho uma Pro com a mão levantada. Fernanda. Ai, não, desculpa. Ah, tá, peraí. Deixa a Neia só fazer a leitura do chat, que ela tá pedindo que fazer uma leitura, e aí eu passo para você, Fernanda, só um minutinho. Ingrid, tem professor aqui elogiando aí a sua rotina que você mostrou. Obrigada pela sua colaboração. E tem vários outros professores dizendo que utiliza, que ajuda na autorregulação do aluno. Tem escolas que utilizam a prancha visual lá em parceria com os professores regentes. E aí tem uma escola que falou que já fez uma maior para utilizar na sala de aula, com toda a sala de aula. Não usou só com este estudante, sim com toda a sala de aula, tá? Aí tem uma aqui elogiando o encontro, falando que foi muito produtivo e que está sendo a primeira formação dela aqui na parceria da Educação Especial. Muito aprendizado. Muito obrigada, Pro. Professora Fernanda, pode falar, por gentileza. Olá, bom dia. Bom dia. Eu estou no ensino colaborativo há pouco tempo, no dia 19, comecei na escola, né? Então, o que acontece? Eu fiquei 2 semanas agora somente observando na sala de aula, né? Para que os alunos vissem a minha presença. Em uma sala de aula, me chamou muita atenção um aluno, na qual, quando a professora coloca o livro na mesa, ele grita e ele não realiza nenhuma atividade. É ela colocar o livro didático e ele começa a gritar, ele levanta, ele corre, e isso com frequência acontece, todos os dias. E uma dessas observações, eu fiz com que ele me visse, né, e a minha presença lá. Aí, um certo dia, eu perguntei para a professora, eu posso tentar, né? Aí eu peguei o livro, eu abaixei, fiquei na frente dele, peguei o livro e falei para ele assim, olha, vamos fazer atividade? Agora é a hora da atividade. Eu falei bem baixinho com ele, num tom de voz, né? E eu abri o livro, aí ele gritou, eu falei, não, agora é a hora da atividade, nós vamos fazer a atividade, eu vou te ajudar. Aí ele abriu o livro, aí ele olhou para mim, pegou um lápis, ele pegou um lápis com muita força, quebrando eu, não, você não precisa pegar com tanta força. Aí ele começou a fazer a atividade. Eu falei, isso, vai fazer. Aí eu fui falando, fui orientando ele, e ele foi realizando aos poucos essa atividade. É claro que depois ele levantou novamente, começou a gritar, eu falei para a professora, deixa ele, depois ele retornou. E continuou. A mesma coisa foi na sondagem. Eu fui a professora falou, olha, ele não faz a sondagem, ele faz e rasga. Aí eu falei, você quer que eu tente? Ela falou, por favor. E eu realizei a sondagem, inclusive esse aluno é do 2º ano, ele realiza sílabas complexas, números com 4 dígitos, com 6 dígitos, tudo ele consegue fazer, ele só não consegue registrar. Ele é um aluno que ele para a série, eu percebi que ele está bem avançado por causa do registro que ele fez na sondagem. Realizou perfeitamente a sondagem, coisa que não conseguiu fazer porque eles não conseguiam, né, com que ele fizesse, não tinha nenhum registro dele. Eu cheguei devagarzinho, tudo, enfim, né? Não sei. Então, Pro, agora, obrigado pelo relato, viu, Pro? Mas você tá vendo, você modelizou. Então, você mostrou para essa professora que é possível. Então, eu não sei se você realizou isso, você, professora, você tá vendo? É possível. Pegue o livro, chegue próximo ao aluno, coloque na mesma linha dos olhos, converse com ele. Foi exatamente o que você fez, Pro.
modelizou, porque é muito fácil dizer, ele não sabe, ele não faz nada. É muito fácil. Agora, ter empatia são poucos. Então, ela viu, parabéns, Pro, você modelizou. E aí agora você vai dizer para ela, olha, Pro, agora você continua. Entregue o livro, mas passe a comanda olho no olho. Pro, quando você for fazer a sondagem, você chama esse aluno no individual, participe. Porque, assim, perfeita a sua colocação, Fernanda. E é isso, gente. O professor de ensino colaborativo, às vezes, ele precisa, mais do que nunca, modelizar, sabe? Porque ele modelizando, o professor do regular vai entender que é possível. E dá para ser feito. Às vezes, é só a forma de fazer a colocação para o estudante. Porque, assim, eu não sei para vocês, mas quando eu estava lá em sala de aula, vamos pegar o livro de português. Esse é aquela. Pega 2 alunos para distribuir o ajudante do dia, e aí o ajudante do dia chega na mesa do aluno e bah, com o livro, e aquela correria, ou então começa a gritar, fulano, Beltrano. Então, é o que eu falei. Essa formação, gente, quando a gente fez para vocês, eu e a Néia, a gente pensou com muito carinho com vocês, para dar um direcionamento para vocês, e também pensando muito no nosso estudante, que é o nosso foco. E às vezes são coisas simples, mas não está claro. Que nem lá no começo, a gente perguntou o que é TPS. Muitos falaram, não sei o que é. Quando a gente fala o que é, não acredito, que é o barulho, eu sei disso faz muito tempo, mas você está vendo que é algo simples, mas de repente precisou de uma modelização, precisou de uma conversa para ser alinhado. E é esse o objetivo, é o alinhamento. Mais alguma coisa, Fernanda? Referente igual a realização da prova, né? Eu pensei, aí eu queria a opinião de vocês, porque ela falou que ele não registra, não faz prova também, não registra. Então, eu falei para ela, olha, quando você for realizar a prova com ele, você me chama. Só que eu pensei para ela fazer uma prova clara e objetiva, com poucas questões, somente ela colocar o que ela quer saber desse aluno. Exatamente. É isso. É isso. Aí a gente vai falar de acessibilidade curricular. E é direito desse menino. Não é a prova igual para todo mundo. A prova tem que existir, sim, mas é a acessibilidade. Ela vai pegar o que é essencial desse currículo e fazer para esse estudante essa acessibilidade do que é necessário para ele. Então, se para os demais estudantes ela fez uma pergunta extensa com 5 alternativas, para ele vai fazer uma pergunta curta com 2 alternativas, com 3 alternativas. É a acessibilidade, ele precisa, e aí sim entra você, não é fazer por ela, para o ensino colaborativo não vai para fazer pela professora, ela é a regente da sala, mas você pode auxiliar. Depois que ela terminou a prova, você pode dar uma verificada, ou então sentar junto com a professora, olha, o que é essencial aqui para o estudante saber, e fazer junto com ela, não por ela, demais, nunca, fazer junto, não por. Mais algum... Te ajudo em mais alguma coisa, Fernanda? Gente, acho que eu só tenho 5 minutinhos para encerrar essa reunião. Posso ajudar? Tem mais alguém com a mão levantada, Neia? Não, pessoal, eu acho que agora a gente já vai finalizando, né? Porque a reunião vai ser encerrada, né? Que a gente tem aí poucos minutos. Então, a gente agradece a participação de vocês todos. Esperamos aí que vocês façam aí a replicabilidade, que tudo que nós conversamos hoje vocês possam colocar em prática com ações com os nossos alunos, né, em apoio com os professores regentes, né, para que a gente possa, de fato, fortalecer aí o nosso ecossistema inclusivo. Muito obrigada a todos. Lembrem-se de pegar o link de lista de presença e de avaliação que eu coloquei várias vezes aí no chat, tá bom? Muito obrigada. Gente, obrigada pela participação de todos. Estamos à disposição também. Qualquer coisa, vocês têm o WhatsApp. Nos procure pelo WhatsApp. A gente responde, tá? Mas só que, por favor, a gente trabalha das 8 às 5. Então, nesse horário, por gentileza, a gente está totalmente à disposição. Olha, eu vou encerrar então essa gravação. Só um minutinho que eu vou encerrar.